A Fenícia era um conjunto de cidades e estados. Cada cidade tinha um governo independente, exercidos pelos membros da classe aristocrática, composta por rios, comerciantes, armadores e artesãos. De modo geral, o chefe do governo era um rei, cuja função transmitia-se por hereditariedade, mas a autoridade do rei não era absoluta. Ele a exercia em sintoma como não era absoluta. Ele exercia em sintoma com elite aristocrata do qual saíam os membros de um conselho de anciões e de magistrados, conhecidos como sufistas. Frequentemente, as cidades fenícias entravam em guerra disputando entre si novos mercados para produtos. Nenhuma cidade fenícia era suficientemente poderosa para impor completamente dominação sobre os demais. No entanto, podemos identificar em períodos diferentes cidades mais importantes do que outras. Economia. A principal atividade econômica dos fenícios era o comércio. Com o tempo, eles também desenvolveram técnicas de navegação marítima, tornando-se os maiores navegadores da antiguidade e, desse modo, comerciavam com grandes números de povos em vários lugares do Mediterrâneo. Boa parte dos produtos comercializados pelos fenícios eram de suas oficinas artesanais e eles também importavam de várias regiões, como metais, essências aromáticas, pedras preciosas, cavalos e cereais. A cidade de Tiro era a que mais se dedicava ao comércio de escravos, adquirindo-se prisioneiros de guerra e vendo-se aos soberanos do Oriente Próximo. Cultura. Os fenícios se interessavam também pela astronomia através das técnicas de navegação necessárias para a prática comercial. Também deram início para as línguas clássicas que serviam de base para o alfabeto ocidental contemporâneo. A constante presença de potências estrangeiras na vida cultural fenícia parece ter sido a causa de sua pouca originalidade. As sepulturas fenícias, por exemplo, eram decoradas com motivos egípcios ou mesopotâmicos. Mesmo assim, os fenícios deixaram para nós o maior legado cultural da antiguidade. Um alfabeto fenício fonético simplificado, com cerca de 22 letras, que inovam uma relação a outros sistemas de escrita da antiguidade por basear-se em sinais representados sono ao invés de pictogramas. O primeiro alfabeto fenício foi adaptado a partir desse sistema de escrita uniforme. Mitologia do povo fenício. Os fenícios chamavam seus deuses de Alonim, plural de El, que significa Deus. A denominação, além de designar o grande deus dos textos de Ras Samura, era também empregada para designar separadamente os nomes dos deuses de diversos lugares, assim como Melgart é o lugar é o nome do deus de Tiro. Melgart significa Deus da cidade. Os autores gregos e as inscrições bilíngues assemelharam-se a Heráclides. Propagando pelos tírios de Melgart teve adaptações em Chipre, Egito e Carta. Dagon era o deus do litoral fenício. Há relatos desse deus através das histórias de Sansão. Em Jebal e em Beirut prestavam culto à deusa Jebal. Ela era a personificação da fecundidade, deusa da maternidade e fertilidade, a deusa mãe. Além de seu deus protetor, cada cidade técnica possuía outras divindades nacionais e estrangeiras, principalmente mesopotâmicas, egípcias e gregas. Fenícia quer dizer palmeira. Corresponde a uma área litorânea oriental do Mediterrâneo localizada entre a Síria e Israel. Correspondia aproximadamente ao atual país do Líbano. Durante muito tempo, a principal cidade fenícia era Sidom, mas tempos depois esta cedeu lugar à famosa Tiro. A Fenícia era cercada por montanhas, os montes Líbano e Carmelo. O solo era pobre e dificultava a agricultura.
Isso fez com que os fenícios desenvolvessem muito pouco a agricultura. Sociedade fenícia. A Fenícia era formada por autônomas, independentes cidades ou estados. Cada uma tinha o seu próprio governo. Eram lideradas pelo rei, junto com os sacerdotes, comerciantes e também pelos sufetas, que eram magistrados anciões ilustres. Os fenícios ficaram conhecidos como grandes e melhores navegadores do mundo antigo. Seus navios, com popas altas, boca larga, podiam ser movidos a vela ou a remo. Tinham boa navegabilidade. Os fenícios instalaram várias colônias que sustentavam sua atividade mercantil e criaram portos e pontos comerciais em várias cidades importantes da época, como por exemplo, Chipre, Sicília, Sardenha, sul da Espanha, norte da África e etc. Realizavam longas expedições marítimas, atravessando o Estreito de Gibraltar, indo para as ilhas britânicas, para a África até o Mar Vermelho. Tudo o que sabiam, ou grande parte, aprenderam dos babilônios. Se orientavam à noite no mar por meio das estrelas. Em suas grandes expedições, os fenícios comercializavam navios, tecidos, madeiras, azeites, joias, vidros, escravos e outros. Eram famosos pela hábil engenharia e pelos tecidos tingidos. Os tecidos eram de cor viva, conhecidos como a púrpura de Tiro. Eles se especializavam na metalurgia e, por isso, eram peritos em fundir, moldar e cinzelar objetos em ouro ou prata. Havia artesãos excelentes em esculturas de madeira e marfim. Modelavam também objetos de vidro e teciam lã e linho. Nos dias dos reis Davi e Salomão, ficaram famosos como trabalhadores de pedra para construções e como madeireiros, que entendiam tudo no abatimento das enormes árvores que haviam em suas florestas. Religião. Os fenícios, como eram ligados à navegação, tudo o que dava orientação nesse sentido era considerado como a Deus. Isso explica porque tinham inúmeros deuses, principalmente os ligados à natureza. Cada cidade, além de deuses comuns e estrangeiros, tinha também um deus principal. Eles praticavam uma religião muito degradada, que envolvia, entre outros deuses, Baal, que representava o sol ou deus da fertilidade, Astarteia, que representava a lua ou fecundidade, e Dagon, que era o deus do trigo. Os seus rituais envolviam sodomia, bestialidade, prostituição cerimonial, além de práticas abomináveis de sacrifícios de crianças. Seus templos se tornaram ruínas que podem ser visitadas até hoje. Os fenícios, povo de origem semita. Numa faixa estreita de terra da costa oriental do Mar Vermelho, na região ocupada atualmente pelo Líbano, pela Síria e pelo Estado de Israel. Proprietários de poucas terras e de solos áridos, os fenícios não se dedicaram à agricultura, rodeados de montanhas ao norte, sul, leste e oeste. Apenas o que restavam para eles era aproveitar as águas do mar Mediterrâneo. Vivendo em contato com o mar, descobriram, desde os primeiros tempos, a arte de construir biblos e ugarte. Se tornaram portos de onde partiram vários navios, para o comércio de mercadorias próprias ou de outros países. Seus tripulantes se aventuravam pelos mares e viagens ousadas, conquistando mercados mais longínquos em outros países que já existiam. Foi assim que os fenícios, além de explorar o mar Mediterrâneo, fazendo comércio com as ilhas, atingiram o Oceano Atlântico. Chegaram ao mar Báltico, no norte da Europa, e percorrendo a costa da África. Os fenícios foram maiores navegadores e exploradores da antiguidade.
chegaram mesmo a dar a volta completa ao redor da África. Mais tarde, a pedido do faraó Necau do Egito, numa viagem que 2000 anos mais tarde Vasco da Gama iria fazer em sentido contrário. Há quem afirme que os fenicenses chegaram até o litoral do Brasil.